Vamos ver a resolução da questão 35 do exame 22 de junho de 2019, portanto, exame de acesso à ordem, relativamente ao módulo de analítica. Ora, este exercício que aqui temos enquadra-se na matéria o método das unidades equivalentes. Para isso, o que é que a ordem nos dá? Bem, para já diz-nos que esta fábrica produz unicamente um produto, e que na valorização dos seus inventários vai utilizar então o custo médio ponderado. Para isso, e sabendo então que estamos aqui a falar de produção que é em vias de fabrico e que vai ter que ser valorizada pelo método das unidades equivalentes, nós vamos precisar de informação relativamente aos inventários iniciais e, portanto, e que temos aqui, não é? Relativamente aos produtos em vias de fabrico ou em curso de fabrico, que são então de 1000 unidades, e depois, no fundo, a quantidade de incorporação de fatores produtivos que já tem. Ou seja, já incorpora 80% de matéria-prima e que está valorizada em 10.000 euros e já incorpora também 50% de mão de obra direta, valorizada em 5.000 euros e, por fim, 30% de gastos gerais de fabrico, valorizada então em 3.000 euros. Relativamente aos inventários finais. Ora, o exercício indica-nos então que os inventários finais são de 5.000 unidades, portanto, relativamente aos produtos em vias de fabrico, e que já incorpora 100% de matéria-prima, incorpora 50% de mão de obra direta e incorpora 20% de gastos gerais de fabrico. Temos ainda informação relativamente às quantidades vendidas, aos gastos do período fator produtivo a fator produtivo e depois temos também informação relativamente à produção acabada, quer no início, quer no fim. Isto em termos de unidades, em termos de quantidades. Ora, a pergunta acaba por ser fácil de saber qual é, porque estamos então no método das unidades equivalentes e aquilo que é pretendido é então que seja feito o cálculo da valorização das existências finais dos produtos em vias de fabrico, ou seja, valorizar aquela informação que nos é dada como estando em armazém. Ora, esta resolução, no fundo, acaba por ser aqui um somatório de um conjunto de passos, de forma a que então consigamos aplicar o método das unidades equivalentes. E o primeiro passinho que nós temos é precisamente calcularmos a produção acabada. Ora, a produção acabada aplica-se através, ou calcula-se através desta fórmula, ou seja, a quantidade vendida de produto acabado mais a existência final menos a existência inicial. Ora, significa que esta empresa acabou neste período, ou teve uma produção acabada de 95.000 unidades. Posteriormente, vamos então fazer a aplicação do método das unidades equivalentes. Ou seja, no fundo, aquilo que nós vamos fazer é refletir numa determinada unidade, que designamos uma unidade equivalente, a percentagem de incorporação dos custos, fator produtivo a fator produtivo. E precisamos então aqui da fórmula que será a produção efetiva. Uma coisa é a produção acabada, aquilo que vai para armazém e está com 100% de incorporação de custos. Outra coisa é a produção efetiva num determinado período. Portanto, o enunciado dá-nos as existências iniciais e a percentagem de incorporação de custos, fator produtivo a fator produtivo, dá-nos também as existências finais, que é aquela que nós queremos valorizar. No fundo, nós queremos valorizar 5.000 unidades equivalentes, 2.500 unidades equivalentes e 1.000 unidades equivalentes. Este é o objetivo final e aquilo que queremos é, obviamente, o somatório destes três valores. E, portanto, vamos partir aqui da produção acabada para chegarmos então à nossa produção efetiva em unidades equivalentes. Portanto, vamos agora, então, no nosso terceiro passo, calcular o custo de cada unidade equivalente, utilizando então o critério, o custo médio ponderado. Bem, basicamente, nós vamos utilizar a fórmula, que já é a fórmula que utilizamos sempre que utilizamos o custo médio ponderado,
que será igual então à existência inicial vezes o respectivo preço de custo, mais o gasto do período, a dividir pelas quantidades, quer da existência inicial, quer da produção efetiva. Mas atenção, estamos a falar em unidades equivalentes. Nós estamos a determinar custo de unidades equivalentes, portanto, significa que o custo unitário é sempre por unidade equivalente. Bem, obtemos então 2,1 euros por unidade equivalente de matéria-prima, 1,5 euros por unidade equivalente de mão de obra direta e 1 euro por unidade equivalente em termos de gasto geral de fabrico. Tendo o custo da unidade equivalente, fator produtivo a fator produtivo, então já conseguiremos fazer o cálculo da existência final do nosso produto em vias de fabrico. E será então exatamente o que nós vamos fazer, agora. Portanto, é multiplicar então a nossa existência final do nosso produto em vias de fabrico e multiplicar então pelo custo da unidade equivalente que calculamos lá atrás. Somando todos estes valores, então obtemos o valor da existência final da produção em vias de fabrico para aquele período de tempo, ou seja, 15.250 euros. Para mais informações sobre o curso de preparação para o exame de acesso à OCC, podem então contactar através dos contactos que estão indicados, quer o e-mail, quer o número de telefone.